Olá pessoal, eu sou o Flávio Brandão do Stratosphere Project. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre organização de projetos. A ideia, eu falei um pouco na outra rede lá dos fotinhos, era que você instituísse uma metodologia para poder fazer com que o seu projeto ande. Então eu dei uma palhinha lá sobre como eu uso Kanban para poder trabalhar o projeto Stratosphere. Então o Kanban ele tem três pilares principais que são a planejamento, teste e execução. Assim como o desenvolvimento de software, eu faço com o projeto Stratosphere. Como isso é feito? Bom, tecnicamente o que você vai fazer é quase a mesma coisa de fazer um desenvolvimento de software. Você vai ter que incluir logística, você vai ter que incluir datas, você vai ter que incluir equipamento. Primeiro ponto que você deve ter muita atenção ao fazer um Kanban para música é que você não está lidando com analistas de sistema, você está lidando com músicos. E os músicos têm um comportamento um pouco diferente dos analistas, porque eles dependem do corpo estar saudável, principalmente da sua atividade, para conseguir exercê-lo. Então, o baterista precisa estar 100% para poder tocar, um vocalista precisa estar com a voz 100% para poder cantar, e um guitarrista com as mãos 100% para poder tocar também. E assim vai para os outros instrumentistas. Então, esse é um ponto importante para que vocês frisem as suas datas, porque sempre tenha o lado humano, né, na hora que você for planejar as suas coisas. Então, converse com os seus músicos, verifique como eles estão, como está não só a saúde física, como a saúde psicológica também é importante. Porque isso afeta muito. Músicos são um pouco mais sensíveis no sentido de que coisas externas os afetam muito mais do que um analista de sistemas, por exemplo. Um músico pode ser afetado por um resfriado, um músico pode ser afetado por uma bebida gelada ou uma bebida alcoólica que deu refluxo. Um guitarrista pode ser afetado até por um dia frio. O cara tá num dia frio e ele não tem dificuldade com articulação. E isso é muito, muito importante para que vocês frisem na hora de fazer o planejamento. Quando você for fazer o seu Kanban e você precisa é bom que você tenha uma ferramenta de apoio. Essas ferramentas de apoio, geralmente você encontra aí na internet diversas, mas eu particularmente recomendo o Trello. Dentro do Trello, você vai criar um novo projeto, Dentro desse novo projeto, você vai estabelecer três colunas. No Trello, você vai estabelecer as colunas principais, tá? Eu falei que são três pilares, né? Você precisa de ter planejamento, execução e entrega, certo? Entretanto, eu recomendo que você faça uma coluna adicional chamada teste. Nessa coluna de teste é onde você vai validar a mixagem que você está fazendo. A partir do momento que você tem tudo na mão, é bom que você valide. Pô, o cara foi gravar a guitarra, você tem que ter uma basinha para você fazer a supervisão de teste daquilo que foi gravado, tá? Vai funcionar na mix, aí os arranjos estão certinhos, tá tudo certo. É muito bom testar isso aí, tá, galera? Então, é importante que você tenha essas colunas. Eu falei que são três pilares, mas você pode colocar pilares adicionais para o que você está fazendo. Eu costumo fazer com planejamento, execução, teste e entrega. Tá? Esse é o padrão que se faz com software, é o que eu tenho transportado para dentro da música. A partir do momento que você fez a captação de todos os músicos, cara, faz uma pré-mix, se você souber como fazer. Ou se você não for um cara de mixagem, manda para a pessoa que vai mixar para você o seu trabalho, pede para ele validar as tracks, isso é muito importante, tá? Porque, assim como o desenvolvimento de software, a música é uma espécie de missão crítica. Quando você está fazendo a gravação ou captação, muitas coisas podem dar errado. Muitas coisas, vocês não fazem ideia. Muitas coisas podem dar errado. E tem coisas que você até consegue corrigir e tem outras que você não consegue. Caso você não seja uma pessoa que saiba fazer uma mixagem de teste, valide, tá? Ouça a track que a pessoa te mandou, confirma que tá tudo certo. Por quê? Eu já recebi track com barulho de cabo quebrado. Já recebi track faltando pedaço. Já recebi track em que eu achava que um backing era para uma parte e ele era para outra. Então essas coisas acontecem. E não é porque os músicos são desorganizados, não. Quanto maior for a complexidade do trabalho, mais isso acontece. Então, galera, a minha dica de hoje
para vocês que estão trabalhando com planejamento da sua banda e de gravação, é que vocês façam exatamente isso que eu estou falando. Planeje as colunas. Dentro das colunas, vocês vão começar a trabalhar as ações. As ações de cada músico devem ser registradas. Não há espaço para que você não faça isso, tá? E sempre deixe uma data limite. Quando você coloca uma data limite, não quer dizer que você vai ficar lá ligando pro músico ou falando com o músico: meu Deus, vai acontecer, você não tá entregando, que não sei o quê. Cara, você não é o patrão dele, você não é o chefe dele. Você, se vocês estão numa banda ou vocês estão num projeto, ele está ali porque ele quer estar ali. Entendeu? Por mais que você tenha contratado músicos até para fazer o trabalho, ele é um trabalhador e ele tem as demandas e as dificuldades dele do dia a dia. Às vezes o cara vive da música e ele tem outros afazeres. Então, tenha paciência, não cobre muito. Faça só aquele lembrete. Cara, vamos fazer, vamos tá. E aí, vai andar, que não sei o quê. E você vai andando com essas datas de limites dentro de uma margem de erro. Se você tem uma pretensão de entregar o seu álbum em 3 meses, vamos dizer assim, eu vou fazer as gravações em 3 meses, vou fechar todas as gravações em 3 meses. Você tem que dar um espaço extra para imprevistos. Ah, mas o que? Quanto tempo eu dou de imprevisto? Cara, dá uns 15 dias a um mês de imprevisto. Então, sempre que você falar que você tem um prazo de entrega, você já pensa na possibilidade de você deixar uma reserva, né? O que o pessoal gosta de falar, uma gordurinha. Não, é uma reserva. Deixa uns dias de reserva para você falar assim: ah, cara, ele vai atrasar, não vai conseguir entregar agora, então você vai ter tempo de se rearranjar e refazer e fazer outras tarefas do que estão no plano do projeto, enquanto ele está se preparando para fazer aquela captação. Evite ao máximo de gravar pessoas de lugares diferentes no mesmo dia, tá? Ah, um tá em Manaus, o outro tá nos Estados Unidos e vão gravar hoje. Não é bom. Sempre preste atenção nisso. Dedique o seu tempo a acompanhar o processo de gravação da pessoa, mas não fique em cima. Dedique a estar pronto a tirar dúvidas. Você tem, durante aquele período que ele vai fazer a gravação, fique disponível, tá? Mas eu vou fazer ligação, vou fazer videochamada. Não precisa. Eu acho que não precisa. Fique com o tempo disponível e responda rápido as questões. Por que isso? Porque tempo de estúdio custa caro. Então, como o tempo de estudo custa caro, isso vai onerar no seu bolso. Então, se você não puder estar lá acompanhando no local, para verificar as gravações e validar, fique disponível. Outro ponto também, se a pessoa está no estúdio que você não conhece, faça um estudo prévio de como esse estúdio trabalha, como de outras gravações que esse estúdio já produziu, de coisas que aquele estúdio já gravou, para você não ter surpresas, tá? Existem diversos estúdios de qualidade espalhados pelo Brasil, mas nem todos vão ter o mesmo compromisso com gravações em que você não está lá para supervisionar. Então você não pode ser extremamente exigente, mas você também não pode deixar a coisa correr solta. Então faça um meio termo, tenha paciência, tá? E atue com parcimônia. Não pressione seus músicos jamais. Essa é a regra de ouro. Outro ponto interessante que você pode fazer ali é subdividir tarefas. A partir do momento que você marca uma tarefa, gravar vocalista XYZ no dia tal, você faz dentro dessa tarefa lá no Trello, você criou a tarefa, você faz subdivisões de coisas que ele precisa te entregar. A partir do momento que ele foi gravar, você confirma com ele, a letra tá ok, ele vai dizer que tá ok. Já microfonou tudo certinho? Tudo certinho. Fez a captação, já tá tudo certo, gravou toda a música. Faz o envio em quanto tempo? Marca lá, ó, fazer envio da música para você receber. Sempre que o estúdio te mandar o arquivo, ele vai sempre mandar em alguma coisa, tipo um WeTransfer, um Google Drive. Baixe o mais rápido que você puder e valide o mais rápido que você puder. Isso é uma dica de ouro. Não espere, não deixe que acidentes ocorram, como por exemplo, esqueci de baixar, o cara apagou tudo. Isso é custo, tá? E tudo que eu estou falando aqui é importante ressaltar que isso é para você reduzir os seus custos o máximo possível. A ideia é que você tenha a sua gravação o mais
breve, limpa e ordeira possível dentro de um orçamento limitadíssimo, que é o que as pessoas trabalham hoje. Muita gente hoje gasta muito dinheiro para você ir lá fazer uma gravação super profissional, ter um resultado ótimo, e isso é ok. Eu concordo que você pode fazer isso num estúdio super profissional e conseguir, cara, mas nem todo mundo pode. Essa observação é importante. Nem todo mundo tem a grana para fazer. Então, como nem todo mundo tem a grana para fazer isso, estou me incluindo nessa, você tem que supervisionar os processos, tem que supervisionar de perto, tem que ser um cara que faça o controle do processo, não das pessoas. As pessoas são seres humanos que estão ali trabalhando, elas vão ter falhas, vão ter dificuldades e você está ali para ajudar, tá? Você não está ali para cobrar o seu chefe super chato, mandão. Não é sobre isso, cara. É sobre ter um processo que seja legal para todo mundo e que entregue resultado e qualidade para todo mundo, para ambos os lados. Isso é muito importante. Seja tranquilo, tenha calma e parcimônia, não cobre demais os seus músicos. A partir do momento que você fez todas as listas, cara, tudo, faça um levantamento geral, cara. Quem vai gravar o quê? Quais os equipamentos? Timbragem. Ah, mas eu quero esse timbre aqui, aquele timbre ali. Se você precisar de um estudo para saber timbragem, qual timbragem você vai precisar, coloque isso como uma tarefa no seu a fazer, tá? E faça subdivisões dessa tarefa. Tipo, eu gosto do timbre de guitarra do cara do Iron Maiden. Então você vai estudar o timbre de guitarra do cara do Iron Maiden, vai ver quais tipos de amplificador ele usa, como ele trabalha e tal. E aí, quando você terminar essa tarefa, você já joga lá no concluído, porque você já, a partir do momento que você está fazendo o estudo, ela já está em execução. Então você vai mudar de uma coluna para outra. Ela vai sair da coluna de planejamento e vai para a coluna de execução. Terminou a execução, você vai testar o timbre para ver se está certo, antes de mandar gravar, né? Lembrando que gravar é uma outra tarefa, testar timbre é uma tarefa por si só única. Testou o timbre, tá tudo certo, é isso que você queria para aquelas guitarras, para o baixo, para a bateria, ok? Você termina, testa ela, testando você finaliza ela na coluna processada, entregue, a último nome que você vai dar para a coluna lá, que são dos pilares que eu falei lá no começo. Então, geralmente, fiz o planejamento, planejei os timbres, é isso que eu queria, os timbres são esse mesmo, vou trabalhar com esse. Aí você vai lá testar o timbre, testou o timbre, se você não for guitarrista, se você for só um do vocalista que está fazendo essa supervisão, você pode pedir o guitarrista para testar e explicar para ele, ó, não vamos fazer um timbre assim, bate um papo com o cara, troca uma ideia. Outra coisa importante, né, gente? Se comuniquem, né? É muito importante que vocês tenham comunicação entre si. Fez, testou, executou aquele planejamento. O que é executar, né? Você testou com o guitarrista, tá em execução lá e tá testando. É isso mesmo que você fechou? Você testou, acabou, joga lá para o finalizado, concluído, processado ou entregue. Acabou. É bom vocês pensarem dessa maneira porque isso organiza muito o workflow de trabalho. Eu passei por situações recentes em que eu sugeri esse uso do Kanban e do Trello para outras pessoas. E essas pessoas falaram para mim: ah, cara, aquilo ali é um labirinto para mim, eu não consigo trabalhar com isso, e etc. Ah, não consigo porque é muito difícil. Cara, na verdade, eu acho mais difícil você só chegar num papelzinho e fazer tudo num papelzinho e deixar ali na agenda, uma agenda lotada de coisas. A chance de você se perder é muito grande. Então, se você criar um projeto no Trello ou usando a metodologia do Kanban e for fazendo as reuniões, né, cara? Tipo, olha, eu vou. Você não precisa reunir com todos, você só precisa reunir com quem vai estar gravando. Lembre que eu falei, trate seus músicos, né, bem, seja humano, trate todo mundo bem, são trabalhadores, faça tudo com calma e parcimônia, não pressione. Então não precisa jogar pressão em cima de todo mundo. Ah, tá dando um problema, chama ele numa reunião entre vocês dois. Às vezes só uma conversa de bate-papo ali no WhatsApp já é o suficiente para resolver isso. Às vezes um call se faz necessário, faz uma ligação, cara, uma ligação de uma videochamada, isso também é importante. Isso vai se reproduzir em todo o projeto, da composição, dos arranjos,
dos arranjos até o planejamento de gravação, da gravação até a execução da captação, para mixagem, depois da mixagem para masterização e da masterização para entrega e distribuição. Todos esses passos devem ser anotados, feitos lá no seu Trello, na sua área de planejamento. Conforme eles forem andando, você vai movendo esses caras, senão você vai se perder. Quando você se perde no projeto, você perde dinheiro, porque você vai ter que refazer por coisas, você vai ter que trabalhar de novo. Você pode precisar de refazer captações que você deixou de acompanhar. Então, isso é muito importante. Não deixe de acompanhar, tá? Então, eu estou destrinchando aqui um pouco mais sobre essa ideia. Vou fazer depois mais um videozinho lá curto no Instagram de 1 minuto para dar a visão para a galera, mas eu acho que aqui eu consegui detalhar melhor para vocês. Beleza? Valeu, YouTube, tamo junto. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like. Ó, deixa um like aqui, cara. Bota um comentário aí. Como você organiza a tua banda? O que você pretende fazer para organizar a sua próxima gravação do seu próximo álbum, hein? Conta pra mim. Vamos lá? Dale!